Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Juntos vamos continuar cultuando ao Senhor, segundo o bom propósito dele, seguindo a graça e a paz do Senhor que envolve-nos no sangue de Cristo. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Antes, quero convidar a equipe de música. Vamos ter um momento de louvor antes da palavra. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé para adorar o Senhor neste momento. Ao que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos nossos lábios neste momento, ao nosso Deus, seja Ele dada toda a glória do fundo do nosso coração. É a gratidão que nós temos todos os dias ao acordarmos, ao atravessar o dia pelas nossas lutas, mas todos os dias temos que honrar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. De tanta violência, só mesmo com a presença do Senhor Jesus nós conseguimos passar por todas essas dificuldades. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti.
Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nós realmente precisamos do Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar o pastor Paulo, que é o meu sogro. Ele aceitou o nosso convite de trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Nós vamos estar orando por ele. Antes de orarmos, também eu quero apresentar a minha sogra, a dona Neide. Queria que ela ficasse em pé, ali ao lado da Débora. Os irmãos depois vão ter oportunidade de conhecê-la melhor. Obrigado. Vamos orar pelo pastor Paulo. Senhor, nesta manhã nós queremos realmente ouvir a tua palavra. Ouvir o que o Senhor tem para nós, para a nossa alma, para o nosso coração. E pedir que o Senhor fale conosco, acalente o nosso coração, Deus. Nos exorte, nos transforme com a tua santa palavra, Deus. E usa o teu servo para isto, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. É um grande prazer nós estarmos aqui nessa manhã e estou agradecido a Deus pela recepção, do Vinícius, da Débora, dos irmãos, e estamos passando um período de férias aqui. O Vinícius nos convidou para falar e nós agradecemos pelo convite. Eu quero agora de manhã trazer uma palavra que eu tenho meditado bastante na nossa igreja, Igreja Batista de Anápolis, e creio que Deus tem falado à igreja. Portanto, quando recebemos o convite, nós pensamos, bom, vamos levar uma palavra como nós temos falado aqui, lá em São José. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1 ao 3, e também em Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis receber, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que
há inveja, discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Livro de Colossenses 1, 28 e 29. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Amém? Bom, nós já oramos. Quero falar um pouquinho a respeito de crescimento espiritual. Nós sabemos que a igreja, no sentido geral, principalmente a nossa igreja brasileira, no sentido geral, ela cresce muito numericamente, mas a gente observa claramente que o crescimento espiritual é mínimo, muito pouco. E isso causa preocupação, porque a gente sabe que a igreja, o Senhor Jesus, planejou uma igreja madura, um povo maduro, um povo que vai morar no céu, logicamente, um povo maduro. Pessoas que sabem muito bem conduzir todas as coisas, seus relacionamentos, suas intenções, seu futuro, como também seu presente. E Paulo, nesses textos que nós lemos aqui, ele fala a respeito de crescimento. E estava exortando a igreja de Corintos, e a gente observa que ele até falou uma palavra forte para aquela igreja. Ele chamou aquela igreja de crianças, bebês, crianças que não estavam, logicamente crescidas, que não sabiam discernir as coisas, que não tinha ainda toda a maturidade necessária. Mas, já em Colossenses, ele, falando a respeito, inclusive combatendo uma heresia que estava brotando naquela igreja, ele diz que ele trabalhava o tempo todo para apresentar todo homem perfeito. Ele está falando de perfeição em todo o sentido, porque santificação é um processo, e esse processo ele vai prosseguir até o dia que partirmos ou o dia Cristo voltar, retornar, nos levar. Ele estava falando de maturidade. Estava exortando a igreja a respeito de maturidade. Há uma palavra de um certo escritor. Ele fala uma coisa muito importante a respeito de crescimento espiritual. Ele diz que nós temos um Deus pigmeu, porque se somos pigmeu, nós olhamos para um Deus pigmeu, um Deus pequeno. Mas o
que Paulo nos fala aqui a respeito de crescimento, de maturidade? Em primeiro lugar, a gente observa que maturidade é para todos. É para toda a igreja. Não é para uma elite, para o pastor, os obreiros. A maturidade espiritual é para toda a igreja. Nós sofremos normalmente, a igreja sofre de imaturidade prolongada. Não entendemos muitas vezes quais são os nossos propósitos em Cristo. Pregamos o evangelho em que convidamos as pessoas e diz: levante a mão, você vem para a igreja, sua alma será salva, e você é filho de Deus, receberá todas as bênçãos, você estará privilegiado dessa forma, amém, dê o seu dízimo, a sua oferta. Não estou dizendo que é o caso dessa igreja, mas normalmente, num sentido geral, e conduz a sua vida, deixa isso, deixa aquilo, conduz a sua vida, amém, Jesus voltar, você vai. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem um propósito muito maior para nossas vidas. Ele tem um propósito biblicamente, teologicamente falando, ele tem um propósito grande para cada pessoa. Porque servir o Senhor, seguir o Senhor, ser alcançado pelo Senhor, tem propósitos desde o momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós sabemos que há diferentes tipos, de maturidade. Temos maturidade física, intelectual, moral, temos emocional e espiritual. Todo esse processo, ele está dentro desse propósito que Deus tem para a igreja. A nossa maturidade espiritual, ela está relacionada ao estarmos em Cristo. Se estamos em Cristo, se somos discípulos, se seguimos o Senhor, se verdadeiramente andamos com Ele, então nós temos tudo para crescer espiritualmente, para viver uma vida de acordo com o propósito de Deus em nossa vida. Agora, como nós nos tornamos maduros? Paulo disse: nós anunciamos Cristo a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Precisamos ter uma visão clara de Cristo. Em primeiro lugar, uma visão clara desse Cristo que veio, entregou sua vida por nós, nos alcançou. Porque se nós temos uma visão obscura, distorcida, imperfeita desse Cristo, então somos logicamente pessoas também, vivemos uma fé imperfeita,
não clara, onde não sabemos explicar a razão da nossa fé, onde nós não entendemos por que estamos aqui. Eu sou cristão desde os 17, então já tenho um bom tempo que eu estou na igreja. Uma das coisas que primeiramente, chegou no meu coração quando eu cheguei na igreja, é que eu tinha que entender o meu propósito na igreja. Estar ali só por estar? Estar ali só por medo de morrer e ir para o inferno? E estar ali só ouvindo e pronto. Então, eu procurei um propósito. E eu acredito, para mim, ser uma coisa normal para todo cristão. Nós temos que ter um propósito. Nós temos que saber por que estamos aqui. A gente não fala, na verdade. Mas, às vezes, o pastor tem vontade de mandar certas pessoas ir embora. Às vezes eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor, ele falava exatamente isso. Se você não sabe por que você está aqui, estava falando para jovens. Então, sai, retira-te daqui. Se você não tem objetivo de crescimento, aqui não é assim. É difícil isso. A gente não fala, mas às vezes, passa pela cabeça da gente essa. Bom, eu acredito então que todo cristão, todos, sem exceção, nós temos que procurar crescer, entender propósito, qual, por que estamos aqui. Esse evangelho, ele é muito mais do que apenas um resgate. É muito mais. Conhecer a Deus, nos aproximar de Deus. Foi para isso que aconteceu com Pedro, quando Jesus dizia para aquele povo, pregava aquele sermão difícil de ouvir, aquele povo viraram as costas e saíram, foram embora. E aí, Jesus disse para os discípulos, vocês também não querem ir? Eles disseram, Pedro, aliás, disse para o Senhor, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro estava entendendo o propósito. Então, como? Uma visão clara do Senhor Jesus. Eu já citei aqui, Parker disse, J.L. Parker disse, cristãos pigmeus, porque temos um Deus pigmeu, ou seja, a nossa visão é de um Deus pigmeu, pequeno. Há muitos cristos que se pregam e que se recebe também, e não são verdadeiro Cristo. Vive uma ilusão espiritual. Muitos vivem uma ilusão. Não segue exatamente como temos o ensino bíblico. Precisamos de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. Uma coisa que eu tenho observado nesses poucos anos que tenho servido ao Senhor, é que um cristão
nunca perde o ânimo. Passam as lutas, circunstâncias, dificuldades, mas o ânimo é renovado cada dia. Cada vez que você abre a palavra, você é alimentado. Cada vez que você dobra os seus joelhos, você é alimentado. Mesmo nas piores tragédias, você pode ter alegria lá no íntimo do seu coração. Porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele renova a nossa alma interiormente. Ele renova. Mesmo naquele momento mais difícil da nossa vida, ele nos renova. Somos alimentados. E isso nos fortalece. Isso dá toda a motivação, traz toda a motivação que nós necessitamos. Mesmo diante de lutas e problemas e dificuldades, nós somos renovados. Paulo, ele proclama Cristo como Senhor, Senhor de toda a criação, Senhor da igreja, aquele que trouxe a reconciliação, aquele que é a imagem e plenitude de Deus, cabeça do universo, cabeça da igreja. Esse é o Cristo que adoramos. Medita um instante a respeito do Senhor do universo que pisou aqui, que andou conosco. Principalmente aquele grupo de discípulos ali que estiveram com ele, tocaram nele, ouviram ele. Se alimentaram com ele, sentaram na mesa com ele. Foram tocados por ele, ensinados. Senhor do universo. E nós hoje podemos estar na presença dele, falar com ele, ser renovados. Nós podemos sentir a mão dele nos levantando, nos colocando de pé. O cristão maduro, ele vai viver tudo isso. A nossa fé não é uma fé distante, ausente, inexistente até, mas é algo que está presente na nossa vida. Nós sentimos o tocar de Deus sobre nós. Onde encontramos esse Cristo que nos, o verdadeiro Cristo que nos renova dia após dia? Na palavra. Na palavra nós encontramos esse Cristo. Em João 5,39 ele diz: as Escrituras testificam de mim. Jerônimo, um dos pais da igreja, disse: ignorância da Escritura, ignorância de Cristo. Quando ignoramos
essa palavra em nossa vida, então estamos ignorando o próprio Cristo. Quando não temos disposição de meditar, de ler, de meditar, de ouvir. Quantas pessoas eu vejo isso na nossa igreja, na minha igreja, aonde pastoreio. Eu chego na quarta-feira e pergunto para um pequeno grupo: o que o pastor pregou domingo? Um olha para o outro, vira para cá, vira para lá, coça a cabeça. Bom. Não sabe, a maioria não sabe. Porque não ouve. E se nós não ouvimos, nós não temos maturidade. Nós não crescemos. Nós não vivemos, nós não somos alimentados. Muito importante a gente saber. A Bíblia não está em nossa casa simplesmente de enfeite. Ela está para ser comida. Temos que nos alimentar dessa palavra, porque é nela que encontramos Cristo, o Senhor. Paulo disse: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Havia na igreja de Colossenses uma filosofia que ensinava que havia uma elite que conhecia Deus, que se aproximava de Deus. E havia, a maioria não tinha esse dom. Eles faziam distinção, pessoas para pessoas. Mas Paulo ele diz: olha, nós trabalhamos para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo homem. Não existe uma elite na igreja. Não existe o rebanho comum. Separação. Mas a igreja, um corpo. Assim como o nosso corpo, nós precisamos de todos os membros funcionando organicamente bem. A igreja precisa funcionar. Todos. Crescer. Viver. Ter vida, expandir. Para a glória de Deus. Todos são especiais. Todos têm oportunidade de crescermos. Podemos crescer. Podemos viver. Então, devemos crescer em maturidade, ler a Bíblia, olhar para Cristo, amar e obedecer a Cristo. E assim todo homem, como Paulo diz, seria apresentado perfeito em Cristo. Nós já dissemos, a perfeição
Ele está falando de maturidade. Todo homem perfeito em Cristo, maturidade espiritual. Então devemos buscar uma visão clara do Senhor, para crescermos e assim podermos levar outros ao crescimento, à maturidade e cumprirmos a nossa missão enquanto estivermos aqui na terra. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Amém? Que desafio, né, irmãos? Sermos maduros em Cristo. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, quero avisar que teremos escola dominical. Você está convidado a permanecer aqui ou nas várias salas que nós temos. Então, após encerrarmos, nós vamos ter as nossas lições bíblicas, ok? Um pouquinho de teologia bíblica, não resistir. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que por causa do pecado nós perdemos grande parte disso. E agora nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, não é? Que é a imagem invisível do Deus vivo. Que propósito! Esse é o alvo para nós. Sermos maduros, perfeitos como Cristo. E é por isso que a igreja existe, para nos edificarmos, para nos preparar, para que um dia sejamos apresentados diante de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Por isso nós pregamos o Evangelho, fazemos missões, por isso existe escola bíblica dominical, por isso nós oramos, para que cada vez mais sejamos imagem e semelhança de Cristo. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar encerrando o nosso culto público. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, que nos encoraja, nos adverte, para que possamos ser mais parecidos com Jesus, mais maduros em nossa fé, em nossa caminhada cristã. E assim nós oramos para que o Senhor fortaleça a nossa igreja, fortaleça a nossa vida, as nossas famílias em Ti, para que sejamos de fato maduros, crentes fortalecidos, edificados no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, até a volta bendita do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ser assim.